Oi, pessoal da TV Abrala, estamos aqui hoje com o Dr. Philip Scheinberg, ele que é coordenador da Oncohematologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e vamos falar sobre anemia aplásica. Dr. Philip Scheinberg, muito obrigado por sua participação aqui na TV Abrale. Para iniciar nossa conversa, eu gostaria de saber o que é anemia aplásica, anemia aplástica ou falência de medula. Existe um grupo de doenças, Tiago, que se chamam síndromes de falência medular, ou seja, a medula é aquela estrutura dentro do osso, a medula óssea, que é onde a gente tem toda a nossa produção de sangue. Então é uma estrutura bastante extensa, ela está presente dentro dos ossos, então se você pegar o osso do fêmur, da vértebra, da costela, da bacia, e você dentro tem a medula óssea. Então a gente não vê a medula óssea, mas a gente sabe que ela está lá. E ela é uma estrutura extremamente ativa, e ela pode se tornar, Tiago, insuficiente. Provavelmente quem está nos ouvindo já deve ter ouvido falar de insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, mas você pode também se tornar insuficiente na medula óssea. E aí o que acontece? A medula óssea não consegue produzir a quantidade de sangue suficiente para suprir as necessidades do organismo. Quais são as principais células que são produzidas na medula óssea? Leucócito, que são os glóbulos brancos, hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e as plaquetas, que são responsáveis pela nossa coagulação. Os glóbulos vermelhos carregam oxigênio e os leucócitos são nossas células de defesa. Então, quando a pessoa tem uma medula óssea que está se tornando insuficiente, você tem aí um grupo de doenças que fazem parte desse grupo de síndromes de falência medular, onde a anemia plástica é uma delas. Mas existem outras. E no caso da anemia plástica, você tem aí uma alteração do sistema imune que faz com que a medula óssea passe a funcionar menos e menos. E o que acontece quando a medula óssea passa a funcionar menos? Começa a cair as contagens de sangue. Porque o que a gente tem na corrente sanguínea, né, no hemograma, é o que vem da medula óssea. Se a medula óssea produz menos, começa a cair as taxas gradativamente. E dependendo da velocidade com que há essa queda e dependendo do nível dessa queda, aí a pessoa pode ter sintomas que estão associados à anemia, porque a pessoa pode ficar anêmica, sangramento, porque a plaqueta começa a cair, e também ter infecção, por causa que o sistema de glóbulos brancos ou de defesa começa a cair. Então, de uma forma resumida, a anemia plástica faz parte de um grupo de doenças que são síndromes da falência medular, onde, como outros órgãos, a medula óssea pode se tornar insuficiente. Doutor, existe alguma causa para essa doença? Sim, e tem dois grandes grupos, na verdade. Uma que é aquela hereditária ou genética, que geralmente corre em família. Essa é minoria, mas geralmente quando acontece, ela está associada a algumas alterações físicas do paciente, geralmente criança ou adolescente, que pode ter algumas malformações físicas de desenvolvimento nas mãos, a altura, alguns desenvolvimentos de alguns órgãos, e aí você tem as formas hereditárias, mas a maioria não são hereditárias, a maioria são formas adquiridas, ou seja, você tem uma alteração do sistema imune que passa a destruir as células da medula óssea. Não é muito diferente de uma doença autoimune, como lúpus, artrite reumatoide, só que aqui a estrutura que está sendo afetada não é a articulação, como na artrite reumatoide, não é nenhum órgão, é a medula óssea. Então a medula óssea passa a se tornar insuficiente porque ela está sob pressão do sistema imune. Então essas são as formas adquiridas. Eu acompanho alguns pacientes, né, em diversas patologias oncohematológicas, que a proximidade com a Abrale me fez tornar esse paciente, né, curioso, ativista. Então eu percebo que muitas doenças, muitas patologias oncohematológicas vão por eliminação, né? O diagnóstico é fechado por eliminação, né? E eu percebi em algumas situações que a possibilidade da anemia aplásica, plástica ou falência medular passou por essa hipótese em alguns pacientes. Isso é comum, doutor? Nossa, acho que você estudou bem para essa entrevista, Tiago, porque você está fazendo umas perguntas muito boas. Você está corretíssimo, quer dizer, ou você está sendo muito bem assessorado, porque né, a anemia plástica, ela na verdade é um diagnóstico de exclusão, ou seja, você tem aí algumas possibilidades que podem levar a medula a se tornar insuficiente, então você avalia para essas possibilidades. Se você não identifica nenhuma dessas possibilidades, então você passa aí
fazer o diagnóstico da anemia plástica idiopática adquirida, né? Ou imunológica, ou imune. Então, existe um processo de exclusão que entra várias coisas aí, outras doenças autoimunes, medicações, algumas infecções, alguns outros problemas da medula óssea que podem levar a medula óssea a se tornar insuficientes, como síndrome mielodisplásica, mielofibrose, algumas formas de leucemia. Então, você tem que realmente fazer uma avaliação, afastando essas outras causas, aí que você acaba fazendo o diagnóstico de anemia plástica. E como você mencionou, Thiago, isso não é tão infrequente na medicina. Às vezes você não tem um teste que vai lá e fala, ahá, deu positivo, é isso. O paciente adora ver positivo e negativo, né? É o valor de referência. Só que não, esse não é um diagnóstico que é feito dessa forma. Você tem que ter uma medula óssea hipocelular para a idade. Então, uma celularidade, vamos dizer assim, da medula óssea para uma pessoa de uma determinada idade, vamos supor que é 60%. E no caso desse paciente, está 10%. Pô, caiu bastante. Então você tem célula de menos na medula óssea. E você tem uma queda das contagens de sangue. Então uma medula óssea hipofuncionante com uma queda das contagens de sangue sem uma outra causa, é aí que você acaba fazendo o diagnóstico de uma anemia plástica imune. E, doutor, quais seriam os picos de incidência da patologia? Geralmente, jovens de 15 a 25, 30 anos, é onde a gente vê a maioria dos pacientes, eu já vi centenas, milhares de pacientes com aplasia de medula, e a maioria acaba caindo nessa faixa etária que de 15 a 25, 30 anos. E aí depois dos 50, 60 anos, você tem um outro pico, que é um pouco menor do que o paciente jovem, mas ele existe, e a gente reconhece isso. Mas a maioria dos pacientes que a gente acaba vendo, na verdade, acaba sendo de uma faixa etária mais jovem nessas idades aí que eu coloquei. Doutor Felipe, quais os exames realizados para o diagnóstico da anemia plásica? Tem a ver com o que a gente conversou sobre como é feito o diagnóstico, né? Então, a medula óssea, biópsia é primordial. Você não tem como avaliar a celularidade da medula óssea sem fazer uma biópsia de medula óssea. Só o mielograma não te dá essa noção. Então, a biópsia de medula óssea com o mielograma, cariótipo ou exame de citogenética é fundamental. E uma imunofenotipagem não é tão crítico para o diagnóstico de aplasia de medula, mas é importante para afastar outras possibilidades diagnósticas. Então, uma boa avaliação de medula óssea, ela é fundamental. E aí, obviamente, o hemograma, né, que vai ser o reflexo da função da medula óssea, então as contagens de sangue vão estar abaixo, né, diminuídas, e afastar para outras causas infecciosas, fazendo alguns testes específicos para outras doenças autoimunes, causas infecciosas, que não é tão comum. Geralmente a história do paciente, Thiago, ajuda demais, né? Na hora que você conversa com o paciente, senta com o paciente, tira uma história, e aí você já consegue ter várias dicas se existe ou não alguma outra causa por trás. Mas a gente faz uma avaliação, pede exames de sangue de rotina, hematologia, folato, vitamina B12, quer dizer, a gente faz toda aí uma investigação, mas o mais crítico e o mais importante é uma boa avaliação de medula óssea e pedindo uma avaliação para excluir outras causas que podem estar causando essa diminuição de células da medula óssea. Eu acredito que o hemograma deva ser a chave principal, né, inicial desse processo inteiro para o diagnóstico, né? O hemograma, né? Todo mundo pede hemograma hoje, né? Você vai no gineco, no cardio, até no nutricionista. Quer dizer, eu acho que agora o hemograma já meio que entrou em tudo que é consulta, checar qualquer avaliação de qualquer especialista. Mas a questão é que tudo que a gente tem circulando na corrente sanguínea é proveniente da medula óssea. Tudo que a gente tem que corre nas nossas veias é proveniente da medula óssea. E a medula óssea é uma estrutura que produz centenas de bilhões de células todos os dias. Então é uma estrutura extremamente ativa. E essas células, elas são produzidas e elas são eliminadas normalmente. Então, no momento que você tem uma disfunção da produção de células, o primeiro exame que vai notar isso é o hemograma. Porque se o que tem na corrente sanguínea vem da medula e a medula passa a funcionar de menos, o hemograma vai naturalmente refletir isso. Então, o hemograma, no caso de insuficiência medular ou falências medulares, é um exame super assim, de rotina e que já dá mega dicas sobre uma potencial disfunção da medula óssea. Obviamente que você tem várias outras coisas que podem alterar o hemograma, né? Não é uma alteração do hemograma, agora vai ser anemia plástica, mas é um exame, um teste que inevitavelmente ou impreterivelmente ele vai começar a ficar alterado nos casos em que a medula óssea passe a ter uma disfunção ou funcionar de menos. Não, isso
não tem jeito de você não ter um hemograma alterado se você tem uma medula óssea hipofuncionante. Acompanhando alguns pacientes, né, eu percebo que os hematologistas, né, aproveitam a oportunidade do hemograma para adiantar o diagnóstico, né? Apenas suspeitam e lá na frente com os exames complementares, né? E aí confirmam, né? A experiência fala muito alto nessa hora, né, doutor? Não, correto. O hemograma ele só suspeita, né? Ele só te dá um caminho, só te dá um norte, uma direção. Quem vai fazer o diagnóstico são outros exames. No caso da aplasia de medula, uma biópsia, enfim, é isso que a gente conversou. Uma medula hipocelular, afastando outras causas. Se for uma leucemia mieloide crônica, vai ser o cromossomo Filadélfia, BCR-ABL. Quer dizer, o hemograma pode te dar, mas aí é um outro direcionamento. Então você tem várias possibilidades com o hemograma alterado que você vai precisar de exames complementares para te ajudar aí no diagnóstico. Mas é um excelente exame. A gente consegue ler muita coisa de hemograma, né? A gente olha, a gente consegue quebrar várias partes do hemograma em avaliação. Então ele dá muita dica. Doutor Felipe, algumas doenças hematológicas, como o lúpus já citado, né, PTI, anemia aplásica, né, não são considerados câncer, né? Mas nem por isso deixam de ser preocupantes e graves, né? Doenças que nos trazem certa preocupação, né? Podem ser graves, né? Tem casos de lúpus que não são tão graves, tem casos de aplasia que não são tão graves, mesma coisa com o PTI, mas tem casos em que extremamente sério e precisa ser abordado por especialistas e tem tratamentos para tudo isso que a gente está falando, ainda bem, né? Muito avançou, né, nessas doenças, mas o fato de não ser, vamos dizer assim, um tumor ou uma malignidade ou um câncer, como você colocou, Thiago, não quer dizer que não se deva prestar muita atenção. Se você for ver no caso da anemia plástica, na verdade, ela, de certa forma, dependendo da sua apresentação e da sua severidade, ela pode ter uma evolução extremamente rápida e complicada se não for detectada e se não for identificada, diagnosticada, e o processo de reverter isso, começar com o tratamento, né? Começar a ser iniciado. Então, é uma situação, principalmente nas formas severas, a anemia plástica severa, porque você tem formas moderadas, aí é um pouco menos preocupante, né? Um pouco menos dramático, mas as causas severas, isso precisa ser identificado logo, diagnosticado e tratado. Por falar em tratamento, doutor, no cenário adulto, quais são as opções em primeira e segunda linha? O tratamento hoje, assim, o tratamento da anemia plástica depende muito da idade e da presença ou não de um doador, irmão ou irmão que seja aparentado. Se você tiver menos de 40 anos e tiver um doador compatível, um irmão ou irmã que seja compatível, aí o primeiro tratamento seria o transplante halogênico de medula óssea. Se não tiver um doador compatível, aí ou tiver mais de 40 anos ou tiver outras doenças aí que impossibilitam o transplante halogênico de medula óssea, aí o tratamento é com terapia imunossupressora, ATG, ciclosporina, e recentemente foi aprovado no Brasil em primeira linha o Trombopag, que já está aprovado em vários países no mundo. No Brasil foi incluído aí a aprovação pela Anvisa em primeira linha associada à terapia imunossupressora. Então você já tem vários dados aí que mostram que a resposta é melhor quando você associa essas medicações em primeira linha. E no cenário pediátrico, com nossas crianças, como funciona? A maioria, na verdade, o transplante acaba sendo um procedimento, se tiver um doador compatível, de preferência, né? Então, procura-se aí um doador histocompatível, o match, o compatível, irmão ou irmã. Caso não se encontre, você pode até começar a terapia imunossupressora, mas aí deve-se cadastrar esse paciente mais jovem no REDOME, no cadastro de medula óssea, porque se esse paciente não vir a responder, o transplante de um doador compatível do banco de medulas é uma excelente opção para os pacientes mais jovens. A questão do transplante é que o risco vai aumentando com a idade. Então, o risco até 20 anos, ele é menor. De 20 a 40, ele já sobe um pouquinho. E o risco do transplante com pacientes acima de 40 a 50 anos, ele aumenta ainda mais. Então, é por isso que a gente fica muito cauteloso em indicar o transplante com base não só na faixa etária do paciente, mas também no grau de compatibilidade que existe entre o potencial doador e a presença de outros problemas de saúde, que geralmente é um problema maior em pessoas de mais idade, né? É pouco frequente uma criança de 7, 8, 9 anos ter um problema de saúde tão importante aí que possa até afetar a possibilidade de receber um transplante. Geralmente a gente vê isso em pacientes com 50, 55, que já tem
às vezes tem história de diabetes, de stents, de tabagismo, de alterações pulmonares, renais. Então, isso acaba sendo uma questão, mas é mais na idade adulta do que no paciente jovem. Falando de transplante de medula óssea, seria o único tratamento capaz de curar a anemia aplásica, doutor? Ele é considerado um tratamento curativo, mas a gente sabe que a terapia imunossupressora, quando a sobrevida em pacientes com terapia imunossupressora, principalmente nos pacientes que respondem, ela é excelente, é em torno de mais de 80%, 80% a 90%. Então é um número muito importante, né? Você ter aí ótimas sobrevidas, não só com o transplante, mas assim como a terapia imunossupressora. E tem pacientes que já estão aí 10, 15, 20 anos que eles trataram, difícil dizer que eles não estão curados com terapia imunossupressora. A questão é que o transplante ele é curativo, só que ele também tem os riscos associados ao transplante, que quanto mais novo você for, menor o risco, mas não é zero. Então tem o risco de mortalidade, tem o risco de complicações mais severas, né, doença do enxerto, que não acontece na maioria, e quando acontece dá para tratar, mas tem uma porcentagem aí, em torno de 10, 15, 20%, dependendo da idade, dependendo da compatibilidade do doador, que as complicações são bem importantes. Então às vezes você pode curar da anemia plástica e ter outros problemas crônicos aí em decorrência do transplante. Felizmente, essas complicações não ocorrem nas suas formas graves na maioria dos pacientes, mas a gente não tem como prever. Então é por isso que existe essa, não cautela, mas existe esse critério, vamos dizer assim, para usar aí o transplante ou a terapia imunossupressora com base no risco que os pacientes possam vir a ter de um transplante alogênico de medula óssea, por exemplo. Doutor Felipe, muito obrigado por sua participação aqui na TV Abrale. Eu que agradeço, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade aqui de esclarecer importantes pontos aqui em relação à anemia plástica. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de deixar o seu comentário e se inscrever no nosso canal. E ativar o sininho, né? Thiago, como é que você esquece disso? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de deixar o seu comentário, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber as notificações. E não se esqueçam, paciente informado é paciente empoderado. Sejam protagonistas do seu tratamento. Tchau, tchau.